Sequência de mais do plenário, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Foco na parte central da mesa, na tela cantilho superior, logo do Vendo TRP, quórum, direito inferior declaro janela de livre aberta com a intérprete. 48ª sessão ordinária do TRE Imagem ampla do Amapá, a ser plenário. realizada na modalidade híbrida, e submeto a apreciação da ata à sessão anterior. Perguntando se há algum óbice. Não havendo óbice, declaro aprovada. Meu nome é Carmo Antônio de Souza, estou aqui na condição de presidente do Tribunal Regional Eleitoral, tenho 1,70 m, cabelos grisalhos, não uso barba, estou com uma toga preta sobre uma camisa azul com listras brancas, e à minha esquerda, na bancada, estão pela ordem o desembargador Agostinho Silvério, o juiz Normandes Souza e a juíza Paola Santos. À minha esquerda está a secretária da Judiciária do TRE Amapá, Milene, e na sequência nós temos do lado esquerdo o juiz Alex Lamy, representando a Justiça Federal. O juiz Galiano Sei está virtualmente, também a doutora Sara Cavalcante, que representa o Ministério Eleitoral. Na pauta de julgamento, nós temos, inicialmente, o recurso eleitoral na prestação de contas Foco no eleitorais desembargador Carmo Antônio. 0600-301, de 2004. A origem é o IAPOC, relator é o juiz Normandes Souza, recorrente Albacélia Narciso Forte e recorrido do Ministério Público Eleitoral. O relator está com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Albacélia Narciso Forte, candidata ao cargo de vereadora nas eleições de 2024, no município de Oiapoque, Imagem ampla do plenário. contra a sentença que foi proferida pelo juízo da 4ª Zona Eleitoral, a qual desaprovou as contas de sua campanha. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de apresentação Foco no juiz integral dos Normandes Souza, extratos ele branco, de bancários cabelos das castanhos contas de escuros, campanha. presos para trás, Irregularidade os óculos considerada grau, grave nos termos do ração artigo clara, 53, olhos inciso aminotos da castanho linha escuro, nariz A, afilado, a traz toga preta resolução na barra TSE inferior, 16 e 3, 23607, 4, 2, por 2005. comprometer a transparência 38ª e sessão a judiciária confiabilidade da ordinária do prestação de TRP, contas. na barra de rolagem inferior. Em suas razões 2. recursais, Recurso a eleitoral na candidata prestação de sustentou contas eleitorais que a número do falha processo apontada não 06 comprometeu a 00 análise 301 técnica das 58 contas, 2024. pois os Origem, extratos bancários Oiapoque, barra acabaram P, sendo relator, acessados juiz Normandes diretamente Souza. pela Justiça Eleitoral por meio do sistema SPCE Web, conforme previsto no artigo 13 da resolução já mencionada. Alegou, portanto, tratar-se de uma irregularidade meramente formal que não impediu a fiscalização da movimentação financeira da campanha, requerendo assim a reforma da sentença para a aprovação das contas com ressalva. Estado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo conhecimento, provimento do recurso, reconhecendo que a única irregularidade identificada foi a ausência da juntada formal dos extratos bancários, quais foram supridos espontaneamente pela unidade técnica da Justiça Eleitoral, que obteve acesso aos dados bancários eletrônicos e realizou a análise contábil completa da prestação de contas. O parecer ministerial destacou que, embora a resolução já dita exija a apresentação dos extratos em sua forma oficial, o acesso aos extratos eletrônicos pela Justiça Eleitoral cumpriu a finalidade fiscalizatória do processo de prestação de contas, não havendo, então, prejuízo à análise da movimentação financeira da campanha. Concluiu o parecer ministerial que, diante da ausência de outras falhas e da possibilidade de fiscalização efetiva, a irregularidade deve ser considerada formal, sendo cabível a aprovação das contas com ressalva. É o relatório, Excelência.
Imagem ampla do plenário. Senhora Procuradora, Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, Em excelências. ambiente Boa virtual, tarde a na todos que tela, nos a juíza, assistem, para os a servidores. Procuradora Regional O Eleitoral, Ministério doutora Público Sara Eleitoral vai Cavalcante. reiterar Ela é os termos branca, de cabelos castanhos escuros, lisos e longos. pode Imagem ampla do prosseguir, senhor plenário. relator. O recurso foi interposto dentro do prazo legal, por parte legítima, é cabível na espécie. Então, eu entendo Foco que no juiz estão Namante Souza. objetivos, eu conheço do recurso. Eu pergunto se há voto contrário ao conhecimento. Nenhum voto contrário, conhecido à unanimidade. Vossa Excelência pode prosseguir. A resolução 23.607 de 2019, no artigo 53, inciso 2, a linha A, exige a apresentação dos extratos como comprovação da movimentação financeira da campanha. Contudo, o artigo 13 da mesma resolução estabelece que as instituições devem encaminhar diretamente à Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos dessas contas bancárias abertas, garantindo o acesso dos dados, independente da juntada pela candidata. No caso em exame, a equipe técnica utilizou-se dos extratos eletrônicos disponíveis nesse sistema, fez a análise, constatou, então, que a regularidade dos recursos tinha havido, e não tinha indícios de irregularidades substanciais ou de má-fé. A jurisprudência do TSE e do TRS tem reconhecido que a ausência desses extratos, quando não comprometem a fiscalização e a transparência, é irregularidade formal, passível de ser relevada, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Eu cito aqui a fonte, que é do TRE de Gerais. No caso concreto, a candidata apresentou contas retificadoras, corrigiu as divergências apontadas e não houve prejuízo à análise da Justiça Eleitoral, e teve acesso aos extratos por outro meio. Assim, essa ausência não pode ensejar a desaprovação das contas. A irregularidade relativa à não apresentação, embora grave, restou mitigada pela possibilidade de acesso pela Justiça. Então, eu estou dando provimento ao recurso para reformar a sentença, aprovadas com ressalva as contas da candidata nessa campanha para vereadora em Oiapoque. É como eu voto, excelência. Imagem ampla do Como plenário. vota a juíza Keila Utzing? Boa tarde a todos. Eu já tinha lido o voto do relator, eu acompanho. Juíza Paola Santos? Também acompanho. Juiz Galiano Sei? Acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Agostino Silvério? Com o relator, senhor presidente. Juiz Alex Lamy? Com o relator, senhor presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e no mérito deu-lhe provimento e julgou aprovadas com ressalva as contas de Albacélia Narciso Forte, referente ao cargo de vereador nas eleições de 2024, nos termos do voto do juiz relator. Número 2 da pauta, prestação de contas anual número 06.036 de 2025. A origem é Macapá, o relator é o juiz Agostino Silvério, interessado é Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, interessado Gianfranco Guzmão de Azevedo e também Cristiano Augusto Teixeira de Souza. O relator está com a palavra. Trata-se de prestação de contas anual apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, referente ao exercício financeiro de 2024, nos termos do artigo 30, caput da Resolução TSE 23.604. A unidade técnica desse tribunal, em exame preliminar, identificou inconsistência no relatório de dependências do sistema SPCA, consistente em informação de CEP inválido, referente ao endereço do partido e ao do tesoureiro. Regularmente intimada para sanar a pendência, o partido permaneceu inerte. No parecer conclusivo, a unidade técnica consignou que a falha é meramente formal e não compromete a regularidade das contas, sugerindo aprovação com ressalvas, nos termos do artigo 45.2, Resolução TSE 23.604. A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se no mesmo sentido, entendendo que a irregularidade identificada não acarretou prejuízo à transparência ou à fiscalização da movimentação financeira da agremiação. Tratando-se de impropriedade formal,
apta a ensejar a aprovação com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Representante do Ministério Público Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Reitero os termos do parecer, excelência. Pode prosseguir, excelente. A prestação de contas é instrumento fundamental para garantir a transparência, a lisura e a fiscalização dos recursos utilizados pelas agremiações partidárias, conforme disciplina a Resolução TSE 23.604. No caso em exame, a única inconsistência remanescente refere-se à indicação de CEP inválido nos endereços do partido e do tesoureiro. Trata-se de falha de natureza formal, que não impede a identificação dos responsáveis, tampouco compromete a análise da movimentação financeira ou a regularidade das contas. O artigo 45.2, Resolução TSE 23.604, dispõe que compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes. Nesse contexto, o artigo 37-A da Lei dos Partidos Políticos estabelece que erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometem o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas. A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que irregularidades meramente formais, sem impacto material ou prejuízo à fiscalização, não justificam a desaprovação das contas, impondo-se a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público Eleitoral opinaram pela aprovação com ressalvas, entendimento que adoto integralmente. Ante ao exposto, julgo aprovadas com ressalvas as contas do Diretório Estadual do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, referentes aos exercícios de 2024, nos termos do artigo 45, item 2 da Resolução TSE 23.604. O trânsito em julgado, proceda a serventia eleitoral às anotações devidas. É o voto, senhor presidente. Como vota o juiz Alex Lamy? Acompanhe o relator, senhor presidente. Juiz Normande Souza. Eu também vou acompanhar, excelência. Juíza Keila Utzig. Acompanho o relator. Juíza Paola Santos. Acompanho. Juiz Galiano Sei. Com o relator, senhor presidente. Decisão. Foco no cima do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, aprovou com ressalvas a prestação de contas do Partido Socialista Trabalhadores Unificado, PSTU, referente ao exercício financeiro de 2024, nos termos do voto do juiz relator. Um outro processo aqui que consta segredo de justiça. Pergunto ao relator, o juiz Alex Lamy, se é mantido o segredo de justiça? Não é necessário, excelência, para o julgamento público. É público? Sim, senhor. Então, não está em segredo, o relator retira o segredo de justiça. Vou anunciar, então, fazer o pregão. Recurso eleitoral na ação de impugnação de mandato eletivo número 6.002, de 2025. Origem, Ferreira Gomes. Relator, juiz Alex Lamy. Recorrente, Antônio José Guimarães Júnior. Helenilson de Lima Pereira. Partido Podemos, Comissão Municipal Provisória de Ferreira Gomes. Carlins Oliveira dos Anjos, Arley Batista Ferreira Isaacson, Sheila Serra dos Santos Mira e Rejane do Socorro Assunção Isaacson. O relator está com a palavra. Imagem ampla do plenário. Trata-se de recurso eleitoral. Foco no juiz Alex Gouveia. Ele é branco, de cabelos grisalhos, curtos, penteados para o lado esquerdo, usa óculos de grau, de armação preta, nariz afilado e traz toga preta. Helenilson de Lima Pereira, do Partido Liberal, contra Arley Batista Ferreira Isaacson, Carlins Oliveira dos Anjos, Rejane de Socorro Assunção Isaacson, Sheila Serra dos Santos Mira.
candidatos pelo partido Podemos no âmbito das eleições de 2024 no município de Ferreira Gomes, Amapá, 12ª Zona Eleitoral. A ação objetiva apurar suposta fraude à cota de gênero, com fundamento no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, de 1997, em razão da alegada candidatura fictícia de Rejane do Socorro Assunção Isaacson, nome de urna professora Rejane Isaacson, e Sheila Serra dos Santos Mira, nome de urna Sheila Serra, que teriam concorrido apenas para cumprir o mínimo de 30% das candidaturas femininas, especifica o ID. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação dos requisitos mínimos estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para a caracterização da fraude, ressaltando que baixa votação ou desempenho modesto, isoladamente, não configuram irregularidade. Inconformados, os autores interpuseram recurso eleitoral requerendo a reforma da sentença. Alegam vários elementos em síntese. 1. Omissão na aplicação da súmula 73 do TSE. 2. Superação da exigência de prova em conteste prevista na súmula. 3. Desempenho semelhante entre candidatas fictícias e candidatos homens não afasta a fraude. 4. Recebimento de recursos de campanha não descaracteriza a irregularidade. 5. Padronização na prestação de contas indica ausência de campanha efetiva. 6. Atuação sem protagonismo e falta de apoio partidário concreto. 7. Erro de sentença ao exigir conluio entre candidato e partido para configurar fraude, divergindo do entendimento do TSE. 8. Apresentação de contas não afasta por si só a fraude. E 9. Bastaria a demonstração de ao menos um dos elementos negativos previstos na súmula 73 do TSE para reconhecer a fraude. Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a fraude à cota de gênero. Em contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção da sentença, argumentando que as candidatas Sheila Serra e Rejane Isaacson obtiveram votações superiores a diversos candidatos, de ambos os sexos, em sua legenda e em outras, e receberam recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aplicados em atividades típicas, como publicidade, serviços advocatícios e mobilização de rua. Tiveram suas contas aprovadas pela Justiça Eleitoral, participaram de atos públicos e realizaram propaganda em mídias sociais e materiais impressos. Seus resultados eleitorais são compatíveis com o perfil demográfico do município. Não há provas de simulação ou ausência de engajamento, tampouco prova concreta da fraude alegada. Ao final, requerem o desprovimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Imagem apelada plenário. Senhora Procuradora. Obrigada, senhor presidente. O Ministério Público reitera os termos do parecer. Pode prosseguir, excelência. Admissibilidade. Senhor presidente, demais membros, Foco o no recurso juiz é Alex competitivo. A Gouveia. sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônica em 18 de junho de 2025 e o recurso se deu em 25/6/2025. Tivemos aí a suspensão dos prazos processuais nos dias 19 e 20 de junho, conforme decisão do CNJ, devidamente comunicada a esse tribunal pelo SEI, e constata-se que o presente recurso foi apresentado dentro do prazo de 3 dias, previsto no artigo 258 do Código Eleitoral. Verifico ainda que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos e extrínsecos. Cabimento, interesse recursal, legitimidade, inexistência de fato distintivo do direito de recorrer, tempestividade, regularidade formal, sendo o preparo dispensado. Feitas essas considerações, eu estou conhecendo o recurso. Eu pergunto se há algum voto contrário ao conhecimento. Imagem Não apelada havendo, plenário. está conhecida a unanimidade. Vossa Excelência pode prosseguir. O mérito. Trata-se de recurso eleitoral Foco contra no sentença juiz da Alex 12ª Gouveia. Zona Eleitoral, que julgou improcedente pedido em AIME, não reconhecendo fraude à cota de gênero nas eleições de 2024 em Ferreira Gomes. Faço inicialmente, senhor presidente, uma contextualização da cota de gênero, que está em seu inteiro teor no voto, fará logo depois disponibilizado. Os demais membros da Corte também já tiveram acesso. Prossigo na sequência
dizendo que a proteção da cota de gênero é obrigação legal e condição essencial para um sistema representativo plural, legítimo e democrático. Não obstante, no caso em exame, conclui desde já que não restou configurada a alegada fraude, como será demonstrado nos tópicos seguintes, tópicos este que abrangem as 9 alegações trazidas pela pretensão recursal. Antes, porém, cumpre salientar que os recorrentes sustentam que o juiz eleitoral teria deixado de encaminhar os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação sobre o mérito, encerrando abruptamente a instrução processual e proferindo sentença, e que tal alegação não merece acolhimento. A ausência de remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, nas circunstâncias dos autos, não configura nulidade processual, uma vez que não se evidencia qualquer prejuízo às partes, nem ao regular exercício das atribuições do Ministério Público. Conforme a jurisprudência consolidada do TSE, a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber ao interessado se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. No caso concreto, o Ministério Público Eleitoral, atuando como fiscal da ordem jurídica, limitou-se a tomar ciência da sentença sem apresentar qualquer irresignação. Ausente, portanto, prejuízo e configurada a preclusão, não há vício processual a ser reconhecido. Prossigo para a inexistência das provas robustas e incontestes. Os recorrentes sustentam que a fundamentação da sentença, ao afirmar a ausência de prova inconteste quanto à ilicitude narrada na petição inicial, estaria superada com a edição da súmula 73 do TSE. Alegam que a jurisprudência evoluiu para admitir a caracterização da fraude à cota de gênero com base em um único indício objetivo e invocam como reforço artigo doutrinário. Rejeito tal alegação. A interpretação da súmula 73 do TSE deve observar o contexto do caso concreto. O enunciado sumular não exime o julgador da análise criteriosa do conjunto probatório, tampouco afasta a exigência de elementos concretos que permitam concluir pela ocorrência da fraude. Aliás, os próprios recorrentes afirmam haver prova abundante, o que confirma a necessidade do exame do acervo probatório para aferição da existência ou não de violação à lei das eleições. Embora a jurisprudência eleitoral admita, em determinadas hipóteses, a configuração do ilícito com base em um ou poucos elementos típicos, isso não dispensa a necessidade de coerência entre os fatos apurados e as provas colacionadas. No caso em análise, como se demonstrará nos tópicos seguintes, as provas constantes dos autos não autorizam a conclusão pela prática de fraude, seja pela ausência de elementos objetivos caracterizadores, seja pela compatibilidade das campanhas examinadas com os padrões regulares do processo eleitoral. Nesse cenário, a citação de artigo doutrinário, ainda que relevante em debates acadêmicos, não supre a imprescindível exigência de robusta prova e harmônica prova nos autos. Colaciono decisões recentes, proferidas após a edição da súmula 73 do TSE, e reforçam a necessidade de um conjunto probatório consistente e convergente para a caracterização da fraude à cota de gênero. E os trago do TSE, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, todos devidamente constantes dos autos. Não procede o argumento de que a sentença estaria em desacordo com a atual orientação do TSE, pois a análise do juízo de origem se manteve aderente à exigência de prova adequada e suficiente à configuração do ilícito que não se verifica nesse processo. Ainda no tópico, a parte recorrente afirma, no que denominou de primeiro núcleo de prova, que a suposta fraude estaria evidenciada pela votação inexpressiva das candidatas impugnadas. Afasta essa alegação. Ainda que a jurisprudência do TSE admita que a votação residual possa, em certos casos, configurar indício de fraude à cota de gênero, repita-se, tal análise deve ser sempre contextual e baseada nas circunstâncias do caso concreto. No presente feito, as candidatas Sheila Serra dos Santos Mira e Rejane Isaacson obtiveram, respectivamente, 33 e 28 votos, números superiores aos alcançados por diversos outros candidatos, inclusive homens, e legendas distintas. Estes resultados afastam a tese da votação inexpressiva no sentido técnico exigido para a configuração da fraude. A título exemplificativo, verifica-se que o candidato mais votado pela mesma legenda, o impugnado Calins Oliveira dos Anjos, alcançou 244 votos. Neste contexto,
a votação recebida pelas candidatas não pode ser considerada insignificante. Os recorrentes alegam, como segundo núcleo argumentativo, que as candidatas impugnadas não teriam contratado despesas eleitorais relevantes, indicando como prova as prestações de contas de campanha apresentadas juntamente com a petição inicial. Também tal alegação deve ser afastada, e a afasto, pois da análise das prestações de contas, revela-se que Sheila Mira contratou serviços advocatícios, contábeis e adquiriu material gráfico. Rejane Isaacson, por sua vez, efetuou despesas com impressos e com militância. Esses gastos estão claramente inseridos no conceito de despesas eleitorais, nos termos do artigo 35 da resolução TSE respectiva. Conforme dispõe a norma eleitoral, configuram-se como gastos de campanha, entre outros, a confecção de material impresso de qualquer natureza, os serviços de consultoria e assessoria, inclusive honorários advocatícios e contábeis, e os custos com pessoal, abrangendo inclusive a militância. Assim, os documentos juntados demonstram que as candidatas realizaram despesas legítimas, típicas de campanhas eleitorais, não havendo qualquer fundamento para sustentar a ausência de movimentação financeira ou a artificialidade das campanhas com base nesse ponto. Os recorrentes argumentam, ademais, como terceiro núcleo de sua tese, que não há prova abundante da ilicitude, inexistiu qualquer forma de autopropaganda eleitoral por parte das candidatas impugnadas em espaços públicos, bem como sequer houve apresentação de propostas ou compromissos políticos, a exemplo de promessas de campanha. Como prova do alegado ilícito, invocam as prestações de contas apresentadas pelas referidas candidatas juntadas à petição inicial. O argumento, contudo, igualmente não se sustenta. A ausência de registro de atos de campanha nas prestações de contas não constitui indício de irregularidade. Isso porque, nos termos do artigo 53 da Resolução TSE 23.607/2019, os documentos e informações exigidos no processo de prestação de contas dizem respeito à movimentação financeira e aos gastos realizados durante o pleito, não sendo obrigatória a demonstração de agenda pública ou de conteúdo programático divulgado. Portanto, não é possível presumir na existência de campanha eleitoral com base exclusivamente na documentação contábil apresentada, sendo imprescindível a demonstração por outros meios de prova da completa ausência de atuação das candidatas no processo eleitoral. Ainda no tópico, sustenta-se que a supressão de uma das candidatas femininas impugnadas comprometeria a proporcionalidade legal exigida, o que, segundo alegam, confirmaria o vício na formação da chapa e a ocorrência de fraude à cota de gênero. Os recorrentes apontam, como prova do alegado, o demonstrativo de irregularidade dos atos partidários, acostado à inicial. Rejeito também esta argumentação. A exclusão da candidatura fictícia pode, juridicamente, comprometer a proporcionalidade mínima exigida pela legislação eleitoral. Mas tal conclusão depende de comprovação efetiva da natureza simulada da candidatura, que não aconteceu no presente caso. Para o tópico seguinte, votação inexpressiva na relação homens e mulheres. Inicialmente, é oportuno destacar que o artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, estabelece que nas eleições proporcionais, cada partido ou federação deve preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas para cada gênero, não havendo imposição legal para que se atinja exatamente um desses limites. Trata-se de regra voltada à promoção da participação mínima de um dos gêneros, sem interferência direta na estratégia político-eleitoral das agremiações. Desse modo, não é possível presumir a ilicitude de uma candidatura exclusivamente por sua inserção na margem mínima permitida. Tampouco restringir a autonomia partidária, desde que observado o limite legal. Caso em apreço, a cota de gênero foi regularmente cumprida, inexistindo nos autos elementos que evidenciem a simulação das candidaturas femininas. Assim, não há razão para se alterar a composição da chapa, nem tampouco para intervenção judicial na distribuição proporcional das candidaturas. Superada essa premissa, vejo que os recorrentes invocam precedentes do TSE para sustentar que a existência de candidaturas masculinas com desempenho eleitoral inferior ao das candidatas não seria suficiente para afastar a configuração de fraude à cota de gênero. Alegam que esse fator isoladamente não descaracteriza o ilícito eleitoral, conforme já decidido pela Corte. Todavia, tal alegação não procede. De fato, a jurisprudência do TSE reconhece que o desempenho eleitoral inexpressivo de candidaturas masculinas não é isoladamente suficiente para comprovar a ausência de fraude.
Contudo, a correta aplicação dessa orientação exige uma análise contextual e probatória do caso concreto, levando-se em consideração o conjunto dos elementos constantes nos autos. Os precedentes citados pelos recorrentes, a fraude foi reconhecida com base em um acervo probatório robusto, composto por votações nulas, reduzidas a 0 ou apenas um voto, prestações de contas padronizadas ou zeradas, ausência de atos materiais de campanha, bem como a atuação das candidatas em favor de terceiros, especialmente candidatos do sexo masculino. E essa não é a realidade do presente feito. As candidatas impugnadas obtiveram votação de 33 e 28 votos, repito, número compatível com a densidade eleitoral local. Há registros de despesas de campanha com material gráfico, serviços advocatícios e contábeis, totalizando valor superior a R$ 4.000. Os autos trazem também fotografias que evidenciam participação em atos presenciais de campanha. Não há qualquer indício de que as candidatas tenham atuado com o propósito de beneficiar outros postulantes ao cargo. Portanto, a jurisprudência invocada não se amolda ao caso concreto. Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a efetiva participação das candidatas na disputa, não se verificando sinais de simulação presentes nos julgados referidos. E por essas razões, rejeito também este argumento recursal. Quanto à alegação recebimento de recursos públicos pelas candidatas impugnadas, os recorrentes alegam nesse tópico que o recebimento de recursos financeiros pelas candidatas não exclui por si só a possibilidade de configuração de fraude à cota de gênero. Apontam, como indício de inexistência material da candidatura, a forma de aplicação dos valores, além da ausência de prova contra a distribuição efetiva de material de campanha e da padronização nas prestações das contas. Rejeito os argumentos. A súmula 73 do TSE, multicitada, considera como elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero a prestação de contas zerada, padronizada ou a ausência de movimentação financeira relevante. Mas, no presente caso, esses elementos não se verificam. As prestações de contas demonstram arrecadação significativa de recursos e contratação de despesas compatíveis com a realização de campanha eleitoral, especialmente se considerarmos, e temos que considerar em toda a extensão do caso, o município de pequeno porte. Não se presume fraude apenas pelo fato de a candidata Sheila Mira ter destinado R$ 4.750 à produção de material de campanha, R$ 4.000 a serviços advocatícios e R$ 1.200 a serviços contábeis. Conforme expus anteriormente, a norma eleitoral reconhece tais despesas como legítimas e integrantes dos gastos eleitorais. Ademais, a utilização de recursos de campanha, desde que observados os limites legais e regulamentares, integra a autonomia das candidatas e de suas equipes. Não compete ao recorrente determinar um modelo ideal de aplicação financeira. Inexistem também indícios de simulação de despesas ou de omissão de movimentação financeira que comprometam a veracidade das prestações de contas. A análise técnica da Justiça Eleitoral levou à aprovação, com ressalvas apenas em um caso, motivada exclusivamente pela entrega intempestiva. Foi a única circunstância. Tal resultado corrobora a regularidade formal e material dos atos de campanha. Ainda que a aprovação das contas não impeça a apuração de eventuais ilicitudes, tal circunstância integra. É importante destacar o conjunto probatório como elemento que gera a presunção de regularidade. Na ausência de indícios concretos de fraude ou de conduta simulada, a mera forma de alocação dos recursos financeiros não se presta por si só a comprovar a existência de candidatura fictícia. Rejeito, portanto, a tese recursal em sentido contrário. Não se pode afirmar que a aprovação das contas isoladamente seja capaz de afastar a ocorrência de fraude. Sustenta-se sim, inexistindo outros elementos aptos a demonstrar o registro simulado das candidaturas, a regularidade das contas reforça, e este é o ponto relevante, a autenticidade da participação das candidatas no pleito. Quanto à distribuição do material de propaganda, a ausência de contratação formal do serviço de militância não invalida a realização da atividade. A candidata Sheila Mira poderia ter distribuído os impressos pessoalmente ou com auxílio de apoiadores voluntários. Em município com pouco mais de 8.000 eleitores, práticas de campanha com a atuação direta da candidata são comuns e são aceitas. Nesse sentido, este regional já reconheceu, em processo de prestação de contas, o candidato distribuiu pessoalmente seu material gráfico durante visitas e caminhadas, prática comum em campanhas do interior. Apesar da quantidade, o material poderia ser transportado com certa facilidade. E cito aqui um precedente desta corte, da relatoria do Dr. Anselmo, meu antecessor nesta cadeira. Afasto, por conseguinte, a tese da ausência de militância formal
atende que a ausência de militância formal tem o condão de invalidar a campanha. Em decorrência, deixo de aplicar o precedente oriundo do TRE de Pernambuco nos autos do recurso eleitoral citados no meu voto, acórdão de maio de 2023, por se tratar de hipótese cuja moldura fática se revela distinta daquela examinada nos autos, além de se tratar de precedente de natureza persuasiva e não vinculante. Adicionalmente, a alegação de padronização das prestações de contas não procede. As informações apresentadas pelos próprios recorrentes revelam variações nas quantias arrecadadas, nos valores despendidos e na natureza das despesas, o que não se compatibiliza com o conceito de padronização adotado pela jurisprudência do TSE. Segundo o TSE, caracteriza-se padronização quando há contas absolutamente idênticas, com doações e despesas replicadas, que não ocorre no caso em análise. Eu cito aqui um precedente do TSE, em que as candidatas receberam uma doação única, estimável no valor simbólico de R$ 582, todas as diversas candidatas. Portanto, a situação diversa da que ora se examina. Rejeito também a aplicação dos precedentes TSE mencionados no recurso especial eleitoral 060-050-880 Tocantins, a candidata não obteve sequer um voto, diferente das votações de 33 e 28 votos das candidatas ora impugnadas. Da mesma forma, o entendimento firmado no agravo em recurso especial eleitoral 060-103-298 do Ceará não se aplica, pois tratava-se de candidaturas com votação íntima e atuação evidente em benefício de terceiros, fatos inexistentes no presente processo. Assim, as prestações de contas analisadas não apresentam vícios formais ou materiais que indiquem simulação de candidaturas, os gastos foram efetivamente realizados, os materiais contratados foram compatíveis com o contexto da campanha, não há qualquer elemento concreto que desqualifique a atuação das candidatas no processo eleitoral. Por isso, rejeito os argumentos recursais. Avanço para as alegações relativas a vídeos, fotos e capturas de tela com atos de campanha. Recorrentes alegam que a candidatura impugnada teria se limitado à participação meramente formal no pleito eleitoral, sem exercer protagonismo, sustentando a inexistência de provas materiais, que a legenda tenha proporcionado à candidata a realização de atos efetivos de campanha. As alegações devem ser rejeitadas e as rejeito, isso porque a agremiação partidária assegurou meios materiais para a realização de campanha eleitoral, mediante o repasso de recursos financeiros às candidatas, os quais foram efetivamente utilizados, conforme demonstrados pelos documentos acostados aos autos. Eu colaciono expressamente os IDs que eu utilizei como elementos para a minha conclusão. Os valores repassados resultaram na obtenção de números de votos que não pode ser considerado inexpressivo, tal circunstância aliada aos demais elementos de prova constantes dos autos evidencia a efetiva realização de atos de campanha. Por conseguinte, afasto a aplicação no caso concreto do precedente estabelecido no recurso eleitoral 060-146-293 do Pará, julgado pelo meu colega juiz federal José Ayrton como relator no TRE do nosso estado irmão Pará, e concluiu que a mera presença de candidato em palanques não era suficiente para caracterizar a competitividade eleitoral. No entanto, nessa hipótese do Pará, a votação obtida foi efetivamente inexpressiva e inexistiu movimentação financeira durante a campanha, o que não é o caso destes autos. Importa destacar ainda que, mais uma vez, esse precedente é persuasivo e não vinculante. No caso dos autos, o que tem é movimentação financeira relevante no contexto de um município pequeno, a obtenção de número expressivo de votos, os elementos que afastam a tese de ausência de efetiva participação da candidata no processo eleitoral. Vou caminhando para o fim com relação à ausência de prova de conluio partidário. Recorrentes alegam que a sentença incorreu em erro ao afirmar ser necessária a demonstração de conluio entre a candidata e o partido para configurar a fraude à cota de gênero, entendimento que, segundo sustentam, diverge da jurisprudência do TSE. Mais uma vez, afasta a argumentação, ainda que a jurisprudência do TSE dispense a comprovação de conluio para reconhecimento de fraude, a observação constante na sentença não compromete a sua validade, nem modifica a conclusão alcançada. Isso porque, mesmo desconsiderando esse fundamento, não há nos autos elementos mínimos que indiquem a ocorrência da fraude. Renova a observação de que nenhum dos fatores descritos na súmula 73 do TSE se faz presente no caso concreto.
As candidaturas impugnadas apresentaram movimentação financeira significativa, atos de campanha foram comprovados e a votação obtida afasta a tese de inexpressividade. Portanto, mesmo afastando o fundamento relativo ao conluio, mantém-se rígida a conclusão pela inexistência de fraude à cota de gênero no caso em exame. Súmula do TSE 73. A insuficiência no caso do critério objetivo isolado para reconhecimento da fraude à cota de gênero. É o último tópico do meu voto. Os recorrentes sustentam que a simples verificação objetiva de um dos elementos negativos constantes da súmula 73 do TSE seria suficiente para a configuração da fraude à cota de gênero. Conforme venho expondo, e expus especialmente no item 2, não se desconsidera o teor do referido enunciado sumular, o qual, de fato, admite o reconhecimento da ilicitude com base na presença de um ou alguns dos elementos ali previstos. Todavia, é necessário ressaltar que a aplicação dessa diretriz não se dá de forma automática ou dissociada do contexto fático probatório do caso concreto. A redação expressa da súmula é clara ao assinalar que a fraude à cota de gênero para o preenchimento das candidaturas proporcionais configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir, e eu, nesse ponto, faço um destaque. Ou seja, não se trata de hipótese de presunção absoluta de fraude, mas de indício que deve ser contextualizado e confirmado mediante análise criteriosa do conjunto probatório. No caso em exame, repita-se, não há qualquer elemento robusto que evidencie a simulação de candidaturas femininas com o objetivo de burlar a norma protetiva da representatividade de gênero nas eleições proporcionais. Ao contrário, conforme anteriormente detalhado, os autos revelam 1. Movimentação financeira com expressividade vinculada às campanhas. 2. Prestação de contas devidamente apresentadas e regulares. 3. Atos de campanha efetivamente realizados, conforme documentalmente comprovado. Dessa forma, ausentes indícios consistentes de artificialidade das campanhas, candidaturas, não se vislumbra suporte fático suficiente para a aplicação da súmula 73 do TSE, motivo pelo qual, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, deve ser mantida integralmente a sentença de primeiro grau. Ante o exposto, nego o provimento ao recurso eleitoral e é como voto o senhor presidente. Como vota o juiz Normande Imagem Souza? ampla do plenário. Eu concordo integralmente e vou acompanhar o relator. Juíza Keila Utzig? Acompanho o relator, excelência. Juíza Paola Santos? Acompanho o relator, presidente. Juiz Galiano Sei? Com o relator, senhor presidente. Juiz Agostino Silvério? Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento os termos do voto do juiz relator. Não havendo outros processos, declaro encerrada essa sessão. Já os convocando para a semana que vem, terça-feira? Dia 19. Muito obrigado a todas e todos e ótima semana. Recording stop. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário. Tribunal Regional Eleitoral, não após os magistrados.